Galera do CPA, nós estamos aqui no nosso estudo hoje de Direito Penal. Sou Elon Nunes. Nós vamos conversar hoje sobre os crimes patrimoniais. E aqui eu quero te chamar uma atenção, tá bom? Por quê? Porque quando nós estudamos qualquer crime, nós sabemos aí que no Código Penal tem um mundo, né, de crimes, um mundo aí de crimes no Brasil. A última pesquisa que eu vi parece que nós temos mais de 1000 tipos penais. Mas a gente sabe que na grande realidade, hoje no Brasil, a gente prende por 8 crimes, 10 crimes. Né? Então, são crimes contra o patrimônio, crimes dolosos contra a vida, tráfico. Né? E ali, um crime ali, outro aqui, etc. Mas isso responde 0,0 alguma coisa aí do nosso percentual. Pesquisa de São Paulo, saiu em 2013, 70% dos crimes são tráfico, 25% crimes patrimoniais, homicídio e etc., e 5% todos os outros crimes juntos. Então, olha só, não tem incidência. Se essa incidência prática é a incidência da prova da OAB. Então, o que acontece? Por isso que eu sempre foco em crimes dolosos contra vidas, crimes patrimoniais. Nós vamos ter uma aula de tráfico de drogas para que nós possamos compreender a incidência prática. Porque essa incidência prática é a incidência nas provas da FGV, nos concursos públicos e também, especialmente, diante da Justiça Estadual. Então, você não tem como pensar uma prova da OAB sem crimes contra o patrimônio. Tudo bem. Agora tem um detalhe. Os crimes patrimoniais, eles sofreram diversas alterações legislativas. Os crimes patrimoniais sofreram consolidações jurisprudenciais e algumas alternações, né? Alterações também vieram a ocorrer. Então, o que acontece? A nossa aula hoje, por tantas mudanças nos 3 últimos anos, nos 2 últimos anos, eu não sei quando foi que você estudou lá na sua graduação crimes contra o patrimônio, mas foi aproximadamente 2, 3 anos ali. O que eu quero te chamar a atenção é o seguinte: muita coisa daquele tempo para cá, quem não estudou crimes contra o patrimônio nos últimos 3 anos, vai se deparar com muita novidade. Então existe quase um novo crime patrimonial. E outra coisa, os concursos e as provas, eles não exigem de você questão sobre roubo, questão sobre furto. Não. Eles cobram um patamar envolvendo todos os crimes para você vencer aquilo que chamamos de bolas divididas. Então, o que acontece? Ciente disso, nós vamos estudar hoje, presta atenção, nós vamos conversar com uma grande revisão sobre os crimes patrimoniais. E aí sim, nós vamos poder, diante dessa revisão, enfrentar aquilo que é necessário. Então, visto isso, entendemos a importância dos crimes patrimoniais na vida prática, entendemos os crimes patrimoniais aí na nossa vida de provas e entendemos que eles precisam de uma atenção diferenciada. Por quê? Porque ocorreram diversas mudanças legislativas, jurisprudenciais, que devem ficar antenadas aí para o candidato. Beleza? Consciente disso, nós podemos examinar aí os crimes patrimoniais. E o primeiro, dentro dessa nossa revisão, é o crime de furto. Furto que está lá no artigo 155. O furto, minha gente, lá do artigo 155, ele diz que é subtrair coisa alheia móvel. Coisa alheia móvel, então aquilo que eu posso carregar. Isso não é o coisa móvel lá do direito civil, não. É o coisa móvel aqui do direito penal. Coisa móvel para nós é tudo aquilo que a gente pode carregar de um canto para o outro. Beleza, só que tem um detalhe. Energia elétrica não é coisa móvel. Não é, tu não consegue carregar energia de um canto para o outro. Mas para fins do direito penal, para fins do crime de furto, o parágrafo 3º do artigo 155 manda equiparar a energia elétrica a coisa móvel, tá? Então, muito cuidado quanto a isso. O furto, você sabe, né? O furto é um crime doloso. Então, se eu pego, por engano, meu celular, o celular de alguém, levo para casa por engano, tá? Por negligência, porque eu não atendei, não tive cuidado. Cuidado. Nesse caso aqui, presta atenção. Nesse caso aqui, nós não vamos estar praticando crime de furto. Por quê? Porque faltou o dolo. O elemento subjetivo do furto é o dolo. Tudo bem até aqui? Beleza, tranquilo, tudo certo. O que mais que a gente tem que perceber aqui? O que mais que a gente não pode deixar de estudar? São as coisas sem donos e abandonadas, tá? Então, olha só, as coisas sem dono, as coisas que foram abandonadas por aí, é um meio lícito de obtenção. Então, coisa sem dono, coisa abandonada, é um meio lícito. Agora, imagine só que você encontra algo que foi achado, que foi perdido. Uma coisa que foi deixada por aí. Agora, diferente. Coisa perdida não é igual a coisa abandonada. Coisa abandonada é alguém que larga por aí e deixa algo. A coisa perdida, presta atenção nisso.
A coisa que foi perdida é aquela que, poxa vida, alguém esqueceu o telefone. Ninguém abandona um telefone. Para casa. Não. Isso é furto? Não, não. Mas isso está lá no artigo 169, parágrafo único, inciso 2, tá? É aquele que conhece e encontra algo que foi perdido. E ele não comunica, não entrega para o dono, sabendo quem é, ou não comunica à autoridade, ele vai estar praticando o crime do artigo 169, parágrafo único, inciso 2, que a gente chama aquele crime de apropriação de coisa achada. Apropriação de. Será que seria possível o furto de parte do corpo humano? Né? Então, olha só, será que seria possível a parte, por exemplo, do fio de cabelo de alguém? Poderia, se aquilo tiver valor econômico, é perfeitamente possível. E existe furto de cadáver? Né? Por exemplo, será que eu posso furtar um cadáver? Olha só, a subtração de um cadáver, ela em regra, ela está lá no artigo 211 do Código Penal. Tá? Isso até saiu uma matéria há algum tempo aí em Manaus, né? Então, olha só, a subtração do cadáver está no artigo 211 do Código Penal. Agora, diferente é a situação daquele que subtrai um cadáver que está numa faculdade de medicina. Aquele cadáver ele tem valor econômico. Então, se ele tem um valor econômico, agora quem subtrai, ele está praticando o crime do artigo 155. Por quê? Porque virou uma coisa ali móvel que tinha valor econômico. Quero contar para vocês uma experiência que eu tive em uma das provas orais que eu fiz. Qual foi? A historinha que me contava lá o examinador, que ele me foi o seguinte, de alguém que subtraía, olha só, um corpo humano, mas não que ele queria parte do corpo humano, ele subtraía a furto tecidos, órgãos, tá? Que estavam alojados. E aí perguntava qual era o crime. Só que é o seguinte, o examinador disse que era para fins de transplante. Cuidado, porque se for para fins de transplante, parte do corpo humano, órgãos ou tecidos, você não está no artigo 155 do Código Penal. Não, aqui que está a pegadinha. Está lá na Lei 9434, lá de 97. Está no artigo 14. O artigo, claro que eu não lembrei na prova oral. Eu só disse está lá na Lei de Transplante. Qual é? Se foi para fins de transplante, nós não praticamos furto, mas praticamos o crime daquele furto de tecidos, órgãos ou parte do corpo humano ou de cadáver para fins de transplante. Tudo bem? É um princípio da especialidade. É o princípio da especialidade que nós não podemos esquecer. Eu quero agora trazer uma excelente tese defensiva que você precisa dialogar, tá? Então, olha só, é o furto famélico. Por isso que eu coloquei na sua tela, tá? Para que você possa ficar realmente ligadinho, não possa esquecer que nós temos a figura do furto famélico. Furto famélico, gente, não é aquele que estava precisando, não, né? E ele foi lá e furtou. Não. O furto famélico é algo bem sério. O furto famélico é daquele que foi lá, tá, minha gente? E olha só, e ele precisou subtrair alimentos para saciar a fome com finalidade não é de matar a vontade de comer chocolate, não, tá? Não é porque ele queria tomar uma cachaça, ele foi lá e subtraiu uma cachaça. Não, ele queria preservar sua saúde, ele queria preservar sua vida, ele estava em estado de extrema penúria. Então, aquela pessoa que subtrai um alimento, tá? Para sobreviver, para preservar, para salvar a saúde, esse aqui não pratica crime. Não, não pratica. Ele está, gente, na verdade, em um estado de quê? De necessidade, lá do artigo 24 do Código Penal. Ele está diante de um perigo, e diante desse perigo, ele sacrifica um bem menor, que é o patrimônio, para salvar um bem maior, que é a vida ou a sua saúde. E aí eu quero que você preste bastante atenção, tá? Se puder até fazer um pause, para que você possa aí colher os requisitos do furto famélico. O perigo tem que ser atual, né? Não tinha como ele, né, resolver isso, não ele que se colocou em situação de perigo. A pessoa naquele momento ela não tem condições lícitas para saciar sua fome e ela não tenha se colocado nisso, senão a gente vai estar estimulando aí as pessoas a ficarem numa situação passiva para depois praticar o crime. Então é importante que vocês possam guardar esses requisitos. Então olha só, vamos lá? Furto famélico, o que é? Furto famélico é alguém que está em estado de extrema penúria, precisa salvar a sua vida ou a sua saúde humana
e ele subtrai diretamente o alimento, é imediato. Ele não tem que subtrair uma bicicleta para depois trocar para comprar comida. Não, não, tem que ser direto, subtrair o alimento. Tá? Então, olha só, tão necessário para preservar a vida, não é para sustentar luxos. Tá? Qual é a tese que você vai utilizar? É a tese do estado de necessidade. Então é importante lá para a excludente de licitude, para a aula de excludente de licitude e ali verificar os requisitos que estão no artigo 24 do Código Penal. Quais são os requisitos? Presta atenção nisso. Primeiro, tem que lembrar do perigo atual, não esquece. O segundo, que é necessário que aquela pessoa ali ela não possua condições para sair daquela situação lícita naquele momento. E em terceiro, preste atenção também, não esqueça disso, que ela não tenha voluntariamente se colocado nessa situação. Então não é um mero estado de precisão. Não, não é um mero estado de precisão. Tem que ser um estado de necessidade realmente que nós devemos lembrar. Uma outra questão também que eu preciso lembrar, uma outra tese defensiva, além do furto famélico, é lembrar que o crime de furto, o dolo dele é de se assenhorar da coisa. O dolo do furto é de se assenhorar. Então, olha só, a pessoa pratica o crime de furto quando ela chega ali e ela de repente, tá? Preste atenção nisso. Ela quer apenas usar por um momento para devolver. Esse aqui não é furto famélico. Esse aqui não é furto lá do artigo 155. Porque no artigo 155, eu quero me assenhorar da coisa, eu quero ficar para mim. E nessa situação que eu estou contando para vocês, a vítima não, né? O agente, vamos utilizar a palavra o agente, ele só quer utilizar aquela coisa para devolver imediatamente. Então, o furto de uso, ele não se encaixa em uma figura típica, lá do artigo 155. Porque para ser furto, eu quero me assenhorar para si ou para outra, eu quero ficar com algo. O furto de uso eu só quero utilizar. Então, olha só, é muito feio, tá? Mas é uma figura atípica. Então, olha só, o furto de uso, eu coloco na sua tela, ele se caracteriza pelo quê? Pela intenção que tem o agente de usar a coisa dela, mas olha só, sem querer se apropriar. Então, não é crime, gente. Olha a tese defensiva. Então, eu estou subtraindo uma coisa alheia de móvel infungível, tá? Aquele cara que pega R$ 500 para pagar e que mais tarde ele vai receber e vai devolver, ele pratica crime? Pratica. Por quê? Porque o dinheiro é coisa fungível. Agora, aquele que pega um livro para dar uma lida e devolver mais tarde, é infungível? É, o livro é infungível, né? Por exemplo, se foi autografado. Então, subtraiu coisa alheia de modo infungível. Segundo, tem intenção de utilizar momentaneamente. Então, olha só, não é para ficar. Então, olha o dolo subjetivo, é diferente. O dolo não é de se assenhorar, o dolo de utilizar momentaneamente. E o terceiro, qual é, gente? Olha só, a restituição da coisa tem que ser logo depois do uso momentâneo. Então, tem que ser imediatamente ao seu possuidor, tá? Então, cuidado com essas questões e esses três requisitos aí. Então, furto de uso é figura atípica, por quê? Porque está ausente o dolo de se assenhorar. Cuidado com os requisitos, tá? Tem que ser uma coisa infungível. Você tem que sempre deixar claro que é apenas para uso. Não pode ser encontrado ali pela polícia e falar assim, não, mas eu estava só para uso. Não, tem que deixar claro isso. E o terceiro, não esquece também dessa questão, não perde o fio da meada, que essa restituição ela deve ser até ali, logo imediatamente para o senhor após o seu uso. Então essa é a nossa revisão básica aqui sobre algumas questões sobre o crime de furto, Quero lembrar para vocês, né, que o STJ ele tem uma tese que foi fixada lá em 2015 ainda, que é a respeito da consumação do crime de furto. O crime de furto, ele se consuma, tá? Quando a inversão da posse, independente que seja mansa e pacífica. Independente que seja mansa e pacífica, o furto ali estará consumado, considerado consumado, tá bom? Consumado. Claro que é possível a tentativa, é possível de todas as modalidades, no furto simples, no furto privilegiado, furto qualificado, não pode ter nenhuma dificuldade quanto a isso. E aí agora eu quero fechar aqui furto ainda com algumas súmulas para vocês.
Tem muita coisa de súmula, tá? Então, olha só. Primeira coisa é a súmula 567 do STJ, que está na tela de vocês aí. Então, olha só. Lembrar para vocês que o STJ já pacificou o entendimento, dizendo que sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Então, me diz uma coisa: se tem monitoramento, se tem vigilância, tem crime de furto? Não, é crime impossível. Claro que pode ter sim um crime de furto. Pensa uma coisa aqui comigo. Agora, olha só. É a pergunta que eu sempre faço. O fato de ter uma câmera lá, sorria, você está sendo filmado, né? Tem uma câmera lá no supermercado. Aquele fato que está acontecendo ali, né? Tem a câmera lá. Vocês acham que não vai ter crime de furto? Impossibilita a pessoa? É um crime impossível? Ou dá para furtar ainda? Dá. Me diz uma coisa, o fato de ter um segurança na porta do supermercado impossibilita totalmente as pessoas de furtar algo dentro do supermercado? Não. Lamentavelmente, né, gente, tem um segurança na porta, não consegue impedir nem roubo. Imagine, né? Imagine furto. Então é isso que a súmula está querendo dizer. O simples fato, por isso que está escrito por si só, olha para a tela, olha só, por si só. Vê, ó, sistema de vigilância realizado por um monitoramento eletrônico, olha só, ou por existência de segurança no estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível. Por si só. Agora, imagine o seguinte, imagine que um segurança, e eu já trabalhei num processo assim, ele conhece o Corinthians ali, conhece o ladrão. E aí ele pega, ele vai seguindo o agente dentro do supermercado. Quando a pessoa pega, ele fala, opa, te peguei. Agora sim. Agora nós conseguimos, e foi essa situação que o STF já enfrentou. Ninguém está tirando a súmula, porque a súmula está dizendo o seguinte, que o simples fato de ter monitoramento não gera crime impossível. O simples fato de ter segurança na porta do estabelecimento não torna impossível acontecer um crime de furto. Mas, a depender do caso concreto, se o agente ele é vigiado 100% o tempo todo, e isso é verificado dentro de um contexto, aqui nós vamos ter o crime previsto no 567 lá da súmula do STJ. Então, cuidado, grave a súmula. Se alguém te falar, tem monitoramento, não tem crime de furto. Tem crime sim. Tem segurança, não tem crime de furto. Tem sim. Agora, no caso concreto, se houver ali o tempo todo uma continuidade, né, de uma percepção, um acompanhamento, um monitoramento presente ali, a história conta que o vigia ficou acompanhando a pessoa só esperando para dar o bote, vamos dizer assim. Né? Então, olha só. Agora, nós não podemos falar que a súmula 567 vai ser aplicada e é possível, sim, ter um crime impossível. Ter um crime impossível, tá bom? E aí agora eu quero trabalhar com essas teses aí defensivas, já vimos uma súmula, eu quero te chamar a atenção para o crime de repouso noturno. Está lá no artigo 155, parágrafo 1º. Aqui não tem muita novidade, né? Então a pena se aumenta de 1/3 se o crime foi praticado em repouso noturno. Cuidado, minha gente, cuidado. Repouso noturno não é a mesma coisa que noite. Não. Noite, aí você vai brigar com o STJ, vai brigar com a lei de abuso de autoridade. Hoje a gente nem sabe mais o que é noite na Constituição aí. Né? Porque tem gente que fala que é a partir do crepúsculo, outros dizem que é a partir da aurora. Aí agora vem uma lei de abuso de autoridade falando que é até 9 horas da noite, né? Então, 8 horas da noite tem gente que fala isso. Então, cuidado. Isso eu deixo lá para o professor de constitucional. Deixo lá para o patrão. O patrão vai explicar com você aí, geralmente, o que é muito bem atualizado. Então, o patrão vai resolver isso daí. Agora, outra coisa, isso é para o constitucional. Agora, aqui dentro da aula de direito penal, não é noite, não. É furto em repouso noturno. E o que é repouso noturno? Repouso noturno, minha gente, é um conceito relativo, porque depende do tempo e da geografia. Do tempo e da geografia. Então, olha só. Então, diante disso, eu quero aqui chamar a atenção de você que repouso noturno não é quando anoitece ou quando amanhece, mas repouso noturno, que tem essa causa de aumento, ela ocorre quando o furto é praticado, quando naquela região e naquela época, aquela comunidade ali, ela estava em descanso. Então, olha só, como é que a gente consegue, estudando uma causa de aumento, encontrar uma tese defensiva? Os dois raciocínios.
uma prova, ela não vai só te perguntar, não vai só te cobrar o repouso noturno, porque isso é muito lógico. É lembrar que diante de repouso noturno tem uma causa de aumento de 1/3 para o crime de furto. Não é isso. O que você tem que lembrar é que para ter a causa de aumento, anota isso, tem que ter realmente o repouso noturno. E o repouso noturno não é o agente estar dormindo, não. Não! É aquela comunidade, naquela época, naquele tempo, aquela geografia, aquele espaço, aquela localidade, e está em repouso noturno. Ainda que naquela casa as pessoas não estejam. Porque você está mexendo com a tranquilidade. Agora, cuidado. Se a prova ou concurso vier te falando que existe causa de aumento quando o crime é praticado à noite, acabou. Não tem causa de aumento? Não, porque tem que ser repouso noturno. É diferente. Outra coisa, porque o cara trabalhava durante a noite, de dia ele dormia, né? Ele dormia e a pessoa foi lá. É repouso noturno? Porque ele estava em repouso. Não. Por quê? Porque não é um ambiente pessoal. O tratamento que você vai ter que dar não é da vítima, mas daquela localidade, daquela geração. Tudo bem? Então, vocês também fiquem ligados quanto a isso, tá? Lembrar, né, que o repouso noturno ele se aplica na figura qualificada, tanto na simples quanto na qualificada. Eu vou colocar na tela aqui, só para você, né, se possível, até colocar, dar um pause e anotar no seu caderno o que é repouso noturno, tá? Porque isso é muito legal para vocês, não pode esquecer. Então, olha só, o critério para definir, né, o repouso noturno é variável. E olha só, deve considerar necessariamente os costumes de uma determinada localidade, não se confundido com noite. Não há necessidade de ser o furto cometido em casa habitada, ainda que a casa vazia, mas aquela comunidade já ficou descansada ali, nós vamos estar diante de um crime de furto. Então isso aí não tem nenhuma dificuldade para que nós possamos também superar. Tá? Lembrar, e aí eu quero também que você anote, que é possível aplicar o princípio da insignificância no repouso noturno. Tá? Porque o furto de repouso noturno demanda maior habilidade, demonstra maior ousadia, ele está se valendo de uma situação, então não tem significância. Tem. O STJ, se você puder anotar isso aí, tá? É decisão de 2020. 2020 agora, tá? Informativo 973 do STF. Informativo 973. Vou até colocar na sua tela, olha só. É possível aplicar o princípio da insignificância, mesmo que a subtração tenha ocorrido durante o período de repouso noturno. E mesmo que o agente seja reincidente. Tá? Então, reincidência afasta? Não, essa tese aqui ela é muito interessante. É o STF, segunda turma, HC 181389. Gilmar Mendes julgado agora, 14 de abril de 2020. Mano, aula quente, aula zerada, aula pós-pandemia. 14 de abril a gente já estava na jaula, né? Então, olha só, tava todo mundo já sossegado nas suas casas aí. Tem que ficar ligado quanto a isso. E aí, meus amigos, nós vemos agora com uma tese defensiva muito interessante. Meu Deus, é muita coisa, muita novidade. É o furto privilegiado. O furto privilegiado eu preciso colocar na sua tela para que você também não possa esquecer que se o criminoso, né, olha essa expressão, gente, né, o criminoso é primário e é de pequena coisa a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção, trazer uma diminuição de 1 a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa. Então, olha só, quando é que você vai pedir o furto privilegiado? A prova não vai te perguntar se é caso de furto privilegiado. Não. O que ela vai fazer? A prova ela vai contar uma historinha em que Joãozinho corintiano é primário, subtraiu algo que tinha valor de menos de 10%, porque é isso que a jurisprudência diz, não está na lei, né? Mas menos de 10% do salário mínimo, depois foi, né, avaliado a coisa furtada, e aí perguntar o que ela vai ser condenado? Vai, mas ele pode conseguir uma substituição da pena de reclusão por detenção, uma diminuição de 1 a 2 terços, ou pode ser aplicada somente a multa, tá? E aí você vai ter que lembrar disso. Mas ele não, a coisa, né? Ele tem que ser primário? Tem que ser primário. Senão você vai estar estimulando o pequeno furtador. E a coisa tem que ser de pequeno valor. Lembrando a você que a lei não diz o que é pequeno valor, né? Não diz, mas a jurisprudência firmou ali uma ideia que, que é possível perfeitamente você aplicar essa tese
de furto privilegiado, ainda que nós tivemos ali um valor que até 10% do salário mínimo, tá? Até um salário mínimo, na verdade, é pequeno valor. Até 10% é insignificante, tá? Então, assim, só corrigindo aí, tá? Olha só, até 10% do salário mínimo é insignificância. Corrigindo, olha só, reformula isso. E até um salário mínimo, eu até acho muito, né? É pequeno valor, tá? Então, olha só para frente isso daqui. Então, cuidado quanto a isso. Vou dar um exemplo. O cara que furta um celular, aquele celularzinho não tem, só faz o jogo da cobrinha, de R$ 80. O salário mínimo tá R$ 1.000, insignificante. O cara que subtrai um celular de R$ 1.000, é pequeno valor. Eu sei que R$ 1.000 já não é tão, mas vai condenar e vai conseguir a substituição da pena. Não vai ser absolvido, tá? O repouso noturno é possível, tá? Gerar a causa de aumento do repouso noturno até no furto privilegiado. Então você vai ter que aumentar e diminuir a pena. É possível? É possível. Então, o simples fato de ser repouso noturno inviabiliza o furto privilegiado. Tá errado. É possível repouso noturno no furto qualificado e é possível repouso noturno no furto privilegiado. Isso não tem nenhuma crise, nenhuma crise. E é possível, gente, também o furto privilegiado com o furto qualificado. Também é possível. Deixa eu lançar aqui para vocês, olha só, a súmula do STJ 511. Essa aqui cai demais, né? Então, olha só, é possível reconhecer o privilégio no furto qualificado. Então, olha só, olha o que diz o enunciado 511. Já vimos a súmula 567 do STJ e agora nós estamos vendo a súmula 511, né? 511. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155, no caso de furto qualificado, se estiverem presentes quais são os dois requisitos do privilégio? Primariedade do agente e pequeno valor da coisa. O que é pequeno valor, gente? Até um salário mínimo, tá? E a qualificadora é de ordem objetiva. As qualificadoras, gente, elas são de ordens objetivas, tirando ali a confiança, né? A confiança, o abuso da confiança. As outras ali, elas são de caráter objetivo. O STF também concorda com isso, tá? Agora, em fevereiro de 2017, o STF também, tá? No informativo 851, o STF também firmou a possibilidade do furto privilegiado e furto qualificado. Beleza. Agora, gente, só para a gente firmar aqui as qualificadoras, eu não tenho como tratar com todas elas, mas eu só quero te lembrar de uma coisinha aqui que nós precisamos para a gente fechar essa revisão, tá? Lembrar, tá? Que saque fraudulento em conta bancária é furto, tá? Qualificado pela fraude, tá? Não é estelionato, saque, é furto, tá? Você está subtraindo, tá? Então cuidado quanto a isso. Então não esquece disso. Saque fraudulento, a competência na aula de processo penal a gente já estudou, mas lembrar que a competência é da onde está a sede da agência de que a minha conta ali ela é fixada. Então, cuidado quanto a isso. É um furto qualificado pela fraude. Isso já caiu em prova, já caiu em quando cai em concurso, depois geralmente vem para provas da OAB, tá? Então, muito cuidado quanto a isso. Eu quero te lembrar também, tá? Dentro desse nosso estudo, que nós temos a súmula 442, tá? Que ela diz que é inadmissível aplicar no furto qualificado pelo concurso de agente a majorante, né, do roubo. Deixa eu explicar aqui para vocês. Não sei se vocês lembram, mas o furto, quando ele tem concurso de pessoas, ele qualifica. Ele qualifica, tá lá no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4. Então, quando você. Então, olha só. Então, quando você tem um furto praticado por mais pessoas em concurso de agentes, a pena que era para ser de 1 a 4 anos, ela vira uma pena de 2 a 8 anos. Furto qualificado. Tudo bem? Então, essa é a tese que nós precisamos entender. Agora, lá no roubo, na verdade, se tiver concurso de pessoas, eu vou estudar isso com vocês lá, existe uma causa de aumento de 1/3 até metade se o roubo foi praticado envolvendo o roubo foi praticado envolvendo concurso de pessoas.
Então, o que as pessoas queriam fazer? Elas queriam pegar essa causa de aumento e não qualificar o furto, mas gerar essa causa de aumento. Então, a pena de 1 ano, é um aumento de 1/3, ali 4 meses, né? Ou metade, 6 meses, ficaria melhor do que ir para 2 anos, que é o furto qualificado. Essa tese não deu certo. O STJ disse assim, não. O legislador quis que quando for o crime de furto, o concurso de pessoas é uma qualificadora. Quando for roubo, o concurso de pessoas é uma causa de aumento. Não tem problema? Não. Escolha legislativa, política criminal. No furto, qualifica. No roubo, concurso de pessoas gera causa de aumento. Eu não posso emprestar uma para outra? Não. É a súmula 443 do STJ. Agora acho que fica mais claro para você. Né? Então, olha só, 443 do STJ. É inadmissível aplicar no furto qualificado a causa de aumento lá do crime de roubo. Tudo bem? Então essa é uma tese muito, muito interessante. E aí, eu venho no mesmo dispositivo agora para fechar esse nosso bate-papo, trazer para vocês a outra novidade que nós temos aqui. Isso aqui é muito novo, tá, gente? Eu vou colocar na sua tela para que você possa... Aqui eu tenho 2 novidades. Uma de 2018 e outra de 2019, mas já está tudo aqui. Qual é? Criou-se uma figura nova, né, de furto qualificado. É o furto quando, olha só, você emprega explosivo que causa perigo comum. Nesse caso, nós temos a figura do 4A, lá do artigo 155. Então, aqui a pena é de 4 a 10 anos. Então, olha só, furto simples, 1 a 4 anos. Furto qualificado, 2 a 8 anos. E agora surge um furto qualificado de 4 a 10 anos. Esse é o furto de emprego de explosivo. O que foi que você pensou aí na sua mente? Você deve ter pensado na sua mente que emprego de explosivo para fazer o furto, caixa eletrônico. Pois é. Então isso aqui é um lobby dos bancos que deram um tratamento maior. Então, olha só, hoje nós temos você subtrair um caixa eletrônico, tem uma pena maior, muitas vezes, e é tratado como alguém que dá uma grave ameaça na tua vida. Tá? Então esse é o tratamento que você tem que observar. Então percebe isso, porque o lobby dos bancos chegou a afirmar que se você emprega explosivo para subtrair um caso, vamos contar, um caixa eletrônico, a pena é de 4 a 10 anos. Só que agora tem a novidade de dezembro, ali 23 de dezembro de 2019, que é a lei lá do anticrime, a lei 13.964. Olha esse reflexo. E aí eu coloco na tela de vocês. É que foi acrescentado o artigo 1º, no artigo 1º da lei de 8.052, que é a lei dos crimes hediondos, o inciso 9º. E lá diz que esse furto aqui que está na sua tela é um crime hediondo. Presta atenção. Furto é um crime sem grave ameaça ou violência à pessoa. Furto, olha só, é um crime bem básico, né, e etc. Mas cuidado, que hoje é possível, em algum momento, nós termos um furto que é crime hediondo. E quando ele é? Quando ele é utilizado para o furto e emprego de explosivos, tá? Para que causa perigo comum. Imagina, quando eu vi caixa eletrônica estouraram ali para pegar o dinheiro. Aquilo é crime hediondo. Tudo bem? Então, beleza. Então, se alguém furtar o meu celular, se alguém furtar o meu dinheirinho, o que acontece? A pena deve ser de 1 a 4 anos, no máximo a 2. Agora, se mexerem com o banco, 4 a 10 anos. Entendeu, Lobby, que é? Tá, olha só. Outra coisa que é novidade. Isso é crime hediondo. E lá de 2016 tem outra também atualidade. Eu não estou esgotando o crime de furto. Não estou esgotando, mas é uma revisão, isso é muita novidade. É que nós temos também outra figura do furto qualificado, que é a pena de 2 a 5 anos quando você pega um animalzinho da produção. Né? Então, olha só. Ainda que abatido ou dividido, em parte no local da subtração. Então, olha só, você sabe, né, que tem muita gente, deixa eu colocar na sua tela, né? Então, olha só, você sabe que tem muita gente que se utiliza, tá? E aí eu já estou encerrando aqui, né? Esse bloco ficou um pouquinho grande, tanta revisão, alguém se utiliza ali de imóveis e etc. Alguém se utiliza ali de animais e etc. que geram são produtores, né? Gado produtor,
animal que é reprodutor, então olha só, tem um esperma ali que é produtivo, então olha só, alguém vai lá e subtrai. Ou furto de boi, mesmo que raste no local. Esses animais que são domesticáveis de produção, que são cuidados para gerar produção, aqui tem um tratamento diferenciado. Isso vem muito com a bancada ruralista, a bancada agrícola. Então, olha só, aquelas situações ali vai gerar um tratamento diferenciado de 2 a 5 anos. De 2 a 5 anos. Beleza, gente? Então, isso aí era o nosso papo que nós tínhamos aí para revisar de coisa de furto, tá? Para você não esquecer. Então, olha, você já pode perfeitamente chegar a essas conclusões que nós tiramos aqui sobre furto simples, quando tem repouso noturno, não é noite, as figuras qualificadas, é possível furto privilegiado e o qualificado, cuidado com as nossas súmulas, cuidado com a súmula 567, lembra da súmula 5511, lembra do princípio da insignificância e lembra dessas novidades. O furto com emprego de explosivo e aquela questão lá que envolve, tá? Que envolve a hediondez no crime de furto. Tudo certo? Sem esquecer desse animal de produção aqui também que tem a figura qualificada. Valeu? Grande abraço, valeu, gente.